Oi, pessoal. Meu nome é Felipe, sou investidor do mercado financeiro aqui do Brasil e hoje eu queria falar com vocês sobre o XP-LG11, um fundo imobiliário de tijolo que emitiu um relatório gerencial há poucos dias atrás. Eu achei que seria legal a gente falar sobre ele. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, que ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Vou compartilhar com vocês aqui a tela, então. Então, o XPLG, hoje ele fechou com o valor da cota em R$ 102,00, né, 81 centavos, um preço com um pouquinho de desconto em relação ao valor patrimonial. Então, está em 0,92 o PVP. Ele é um fundo relativamente grande, né? Está aí com uma base de cotistas de mais de 346 mil cotistas, um patrimonial de mais de 3,3 bi e uma liquidez muito boa, né? Uma liquidez diária aí nos últimos 30 dias de mais de 7 milhões de reais. O que é bom para o investidor, né? Porque em ele tomando a decisão de investir ou se desinvestir desse ativo, ele provavelmente não vai ter muitas dificuldades de negociar suas cotas. Então, o fundo já anunciou o rendimento, né, para o mês de julho, que vai ser de 78 centavos, que vão ser distribuídos no dia 12 de julho. Então, vamos ver o relatório do fundo. Então, o relatório do fundo em relação a junho, né, de 24. Então, a distribuição em 78 centavos e o yield anualizado, ou seja, as distribuições anualizadas estão em 9,4%, o que é uma boa distribuição para um fundo de tijolo e um fundo do segmento logístico. Então, uma boa distribuição, principalmente levando em conta que essa distribuição ela não tem a necessidade de se pagar o imposto de renda. Então, o investidor, em regra, ele vai ter esse rendimento líquido. Por que eu digo em regra? Porque existem as regras tributárias, que eu até separei aqui. Então, as pessoas físicas que detêm um volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua no mínimo 50 cotistas e que as suas cotas elas sejam negociadas na bolsa de valores. Então, o que é quase que a totalidade dos investidores pessoas físicas no Brasil. Então, basicamente, aí, cumprindo esses requisitos de não ter 10% do fundo, o fundo ter mais de 50 cotistas e ser negociado na bolsa, o investidor não vai precisar se preocupar com o pagamento de imposto de renda em relação aos rendimentos, tá? Porque em relação a uma valorização da cota, aí sim o investidor vai precisar recolher os tributos necessários se ele eventualmente vender as cotas com um ganho patrimonial. Então, o fundo anunciou também uma inadimplência no mês, né, de 3,7%. E ele detalhou aqui que desses 3,7, 2,4 são representados pelo dia. Então, a gente já sabe, né, que essa rede está passando por dificuldades, inclusive vai fechar a maior parte das operações aqui no Brasil. Então, a maior parte da inadimplência do fundo no último mês foi em razão dessa operação. E o restante, ele especifica aqui que são somente duas locatárias, mas que estão em tratativas para quitação do débito, só que ele não fala quais são essas locatárias. Aqui nos fatos relevantes também do último mês, ele só menciona, né, a opção de venda, né, contra a escala do imóvel WTP2 com a cessão de 100% dos créditos, que vai propiciar uma antecipação, né, de um ganho de capital de pouco mais de 22 milhões de reais. Mais para frente, nós vamos falar dessa operação novamente. E também ele fala da aquisição do centro de distribuição de Gravataí, que está com uma ABL de pouco mais de 105 mil metros quadrados e 100% locado. Ou seja, o fundo está adquirindo esse centro de distribuição já com 100% de locação, né? E também aqui ele fala uma informação importante, que esse centro de distribuição em Gravataí não foi afetado pelas chuvas lá, né? As enchentes do Rio Grande do Sul. E por fim ele fala também da sétima emissão de cotas, né? Ou seja, a captação de 280 milhões de reais pelo fundo. Aqui já na distribuição, né, de rendimentos, o fundo apresenta que
O total de receitas do último mês foi um pouco mais de 30 milhões de reais, sendo a maior parte, obviamente, proveniente da receita de locação, ou seja, os aluguéis dos imóveis. Os lucros imobiliários estão aí em 9 milhões, lucros imobiliários porque fundos de renda ativa, eles vão fazendo a reciclagem do portfólio e, eventualmente, nessa reciclagem, eles vão auferindo lucro para o fundo e esse lucro ele é distribuído. E a receita com fundos imobiliários. Então, o XPLG, ele possui cotas de outros fundos imobiliários que lá na frente ele detalha um pouquinho melhor. E as despesas que ficaram em mais ou menos 3 milhões e meio de reais, aqui sendo que a maior delas são as despesas operacionais do fundo, seguida pelas despesas financeiras. Então, o resultado base aqui entre receitas e despesas ficou em 26 milhões e 700 mil reais, mais ou menos, e o rendimento distribuído é um pouquinho menor, que é de 23 milhões. Lembrando sempre que os fundos eles têm a obrigatoriedade de distribuir 95% dos lucros no semestre, não é no mês. Então, em média, os fundos eles distribuem mensalmente, mas não é uma obrigatoriedade. A previsão legal é que sejam distribuídos 95% dos lucros no semestre. Então, a distribuição esse mês ficou em 0,78 por cota, como a gente já viu. Aqui nesse resultado financeiro, ele detalha sobre a composição dos rendimentos. E a gente consegue ver que existe uma média, né, de 78 centavos de distribuição, já tem basicamente um ano. Então, em agosto de 23, teve uma distribuição de 79 centavos, em setembro de 78, de lá para cá. Todos os meses tivemos uma distribuição de 78 centavos. E aqui nessa composição, demonstra que, obviamente, a receita de locação é a maior parte, né, dessa distribuição. Tem a receita de LCI, renda fixa, tem o resultado das cotas dos FIIs, as despesas, enfim, a composição dos rendimentos e despesas do fundo. Aqui é a evolução da cota, né, evolução do preço dela, e que ele faz também uma comparação com o volume médio diário de negociações. Então, o volume do último mês ficou em pouco mais de 6 milhões de reais. O valor da cota no patrimonial está em R$ 112,78 e o valor de mercado da cota no fechamento do mês passado estava com mais desconto ainda. Se hoje ela fechou em 102, no mês passado ela fechou em R$ 99,88. Então ela estava com mais desconto ainda no fechamento do último mês. Aqui ele fala da liquidez, né? Como a gente já viu, ele tem uma boa liquidez, presença em 100% dos pregões da Bolsa. Isso é muito importante. Aqui ele fala da TIR, né? A taxa interna de retorno. E logo mais ele vai falar sobre o retorno médio em relação ao valor de mercado da cota, ao valor de mercado da cota mais os rendimentos e o IFIX, né? Que é o índice médio dos fundos imobiliários. O que é muito importante da gente constatar que não tem como ignorar a distribuição de renda do fundo imobiliário. Então, quando a gente nota aqui que o valor de mercado da cota fechou no mês passado em R$ 99,88, isoladamente, a gente vai achar que não valeu a pena investir nesse fundo, porque há 6 anos atrás esse fundo teve o IPO em R$ 100. E se eventualmente uma pessoa pagou R$ 100 no IPO, hoje ela estaria com um rendimento negativo, né? Porque a cota, ou melhor, no final do mês passado, estava com uma valorização, uma depreciação em relação ao seu valor, porque ela estava sendo negociada a R$ 99. Ocorre que mensalmente esse fundo ele distribuiu renda. Então, quando a gente verifica o valor da cota mais os rendimentos, a gente dá um salto aqui para R$ 146,91. Então, é uma valorização em relação ao valor do IPO que tem que ser considerada. O IFIX, nesse mesmo período,
aqui de junho de 18 até junho de 24, ele está com uma marcação de R$ 151. Então, basicamente, o valor da cota e o valor dos rendimentos acompanhou aí a média dos fundos imobiliários. Mas esse gráfico demonstra que não podemos ignorar de maneira nenhuma a natureza geradora de renda do fundo imobiliário. Aqui também tem a composição do portfólio, né? Que o fundo está posicionado em grande parte em imóveis, né? Em 92%. Cotas de fundos imobiliários ele tem apenas 3% e 5% de aplicações financeiras. Entretanto, ele não fala quais os fundos imobiliários que o fundo está investido. A maior parte dos contratos do fundo são atípicos, ou seja, contratos de maior duração, contratos com valores de multa superiores também, e 37% de contratos típicos. Também a composição do portfólio, a gente vê aqui que a Via Varejo está posicionada em 13% do fundo, a Leroy, a Renner, o Mercado Livre são os maiores inquilinos do fundo. Mas o fundo também tem uma boa composição do seu portfólio, obviamente. Aqui também o setor de atuação, o comércio varejista, grande maioria da composição aqui desse fundo, com quase 60% de ocupação aqui desse fundo. A correção dos contratos, quase que 80% aí pelo IPCA e 22% pelo IGPM. Aqui os meses de atualização dos contratos, né, melhor dizendo, e o vencimento dos contratos. Então, em 2024, a gente tem 15% de vencimento desses contratos. No ano que vem, muito menos, né? Apenas 3%. A revisional dos contratos até 2023 era em 2%. E essa taxa aqui é a taxa média de duração dos contratos. Então, em média, os contratos têm ainda uma duração de 6 anos. Ele fala também da evolução da vacância. Em julho de 2023 estava com uma vacância superior à que a gente tem hoje. Vendo aqui que em março desse ano ele bateu 1,9 de vacância, ou seja, uma vacância muito pequena. E ainda está com uma vacância pequena, apenas de 3,2% do seu portfólio. E a composição também física aqui, de percentual de cada cliente no portfólio do fundo, né? Sendo a Leroy o maior inquilino em relação a termos percentuais. A diversificação também geográfica do fundo. Aqui a gente vê que está posicionado com 20% do portfólio no Pernambuco, 7% em Minas, 12% no Rio, 40% em São Paulo, né, o estado com maior representação, 5% em Santa Catarina e 13% no Rio Grande do Sul. Então, aqui uma visão macro também, número de condomínios 18, locatários 58, né, a inadimplência e a vacância que a gente já viu anteriormente. E aqui, já indo para o final, ele fala um pouco das ações do fundo, né, dos reconhecimentos aqui de certificação internacional de alguns ativos, e ele também apresenta, né, algumas informações de cada ativo que está na composição desse portfólio. E o investidor pode e deve avaliar, caso queira, cada um desses imóveis. São bastante imóveis, então a gente não vai fazer uma análise assim aprofundada de cada um para esse vídeo não ficar muito grande. Aqui ele também fala sobre um acompanhamento, né, das obras no ativo em Extrema, né, em Minas Gerais, que o fundo está com a participação em 64% e já foi concluída aí quase 60 mil metros quadrados do empreendimento, que o restante está em fase de checklist. Aqui tem umas fotos, né, do ativo. Aqui ele fala, ele traz, né, o detalhamento de alguns contratos, na verdade, todos os contratos de locação. Então, o investidor ele também pode fazer uma análise minuciosa de cada contrato de locação, caso queira. Eu peguei apenas 2 aqui a título de exemplo, como a Leroy é o inquilino com maior participação, então a gente
consegue ver aqui o locatário, né? Onde ele está alocando, a área que ele está alocando, o setor que ele está atuando, o tipo de contrato, né? Nesse caso aqui, um contrato atípico, o mês de correção, que é esse mês, basicamente, né? Em julho, e o indexador dele, que nesse caso aqui é em IPCA. E o vencimento desse contrato aqui, especificamente desse local, é em março de 2036. E esse contrato aqui, ele representa 10% da ABL do fundo. Diferentemente do contrato do Atacadão em Ribeirão Preto, que ele está com uma área de locação muito menor, ele está com 21 mil metros quadrados, muito menor em relação à ocupação da Leroy, daquele contrato, obviamente, né? Esse aqui também está, o Atacadão, né, uma rede de supermercados, então um comércio varejista, e esse, diferente do outro contrato, é um contrato típico, com mês de correção monetária aqui em novembro, o indexador em IPCA e o vencimento do contrato em 2063. A ABL desse contrato aqui é de 2%. E aí tem todos os outros contratos, né, que o investidor pode fazer a sua análise caso queira. E por fim, ele também traz aqui os fatos relevantes, como a gente já tinha falado anteriormente desses fatos relevantes aqui, que é a seção definitiva, né, dos recebíveis, que vão basicamente trazer uma antecipação de ganho de capital de pouco mais de 22 milhões para o fundo, o que é basicamente 76 centavos por cota. E também a compra, né, do fundo do Centro de Distribuição de Gravataí, que está 100% locado e que também não foi danificado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Por fim, ele também traz aqui algumas obrigações financeiras, né? Um CRI que ele emitiu com prazo de 13 anos, aqui com início em setembro de 22, um indexador em IPCA mais 7 e o vencimento em março de 36. Bom, é isso. Então a gente falou um pouquinho sobre o XP-LG, um fundo imobiliário de tijolo, né? Do segmento logístico e que trouxe essas informações para a gente do mês de junho. Então, até a próxima.